E a propaganda com Michele Bolsonaro foi modificada. A gente vai falar sobre política, né? Mas a defesa da campanha do presidente Jair Bolsonaro diz que vai argumentar ao Tribunal Superior Eleitoral que a primeira-dama não é uma apoiadora comum. Vamos falar com a Basília Rodrigues, que vai trazer essa história pra gente. Mudou o fundo, Basília? Ou já estava nesse fundo? Olha, a justificativa é melhor não falar sobre isso. Melhor deixar quieto, vamos seguir. Estão lavando as janelas. Essa é a justificativa. Maravilha. Desde sexta-feira. Então, pronto. Mas vamos lá. No ritmo muito mais acelerado, o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar nesta semana, então, como fica a propaganda, a aparição de não candidatos na propaganda eleitoral. O que existe hoje? Uma resolução estabelecendo um limite para a exibição de apoiadores, pessoas apoiadoras na propaganda dos candidatos. Aí o presidente Jair Bolsonaro colocou a imagem da primeira-dama, daquela primeira inserção que foi tirada do ar, adaptou essa propaganda, colocou então a voz também da primeira-dama para tentar respeitar esta regra. Na avaliação de advogados das campanhas adversárias com quem eu conversei, foi um tipo de drible, porque ao mesclar imagem com voz, não dá para saber se está dentro ou se está fora da regra. É porque a legislação deixa brechas. No fim das contas, este caso poderá ditar rumos, regras para todas as outras candidaturas. É a expectativa de advogados também, quem está do lado do presidente Jair Bolsonaro, os advogados aí da campanha bolsonarista. Eu falei mais cedo com Tarcísio Vieira, ele que é ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, é advogado da campanha. Ele me disse o seguinte: o tribunal não fixou balizas seguras sobre esse assunto. Fizemos então um pedido, perguntas para dar a oportunidade do tribunal construir uma métrica sobre todas as candidaturas. Não posso acreditar que haverá um rosário de punições para um candidato e não haverá para um outro que esteja praticando a mesma coisa. Isso porque a campanha bolsonarista observa que outros presidenciáveis também têm driblado essa legislação. É porque essa resolução fala do uso da imagem de não candidatos na propaganda e também tenta estabelecer regras quando um candidato aparece na propaganda do outro, né? Se a propaganda é do titular, um candidato não pode ficar aparecendo mais do que 25% do tempo na propaganda do seu correligionário, por exemplo, né? Na propaganda do outro. Então tem essa briga também aí de métrica. Neste ponto, a campanha de Jair Bolsonaro afirma que Michele Bolsonaro não entra nesta regra porque não seria uma apoiadora comum, seria uma apoiadora diferenciada na condição de primeira-dama. Mas é porque não tem essas palavrinhas na resolução, se é comum, se é diferenciada, só fala pessoas apoiadoras. Então o julgamento no TSE deverá decidir isso. Fato é que a estratégia pesada de campanha, o efeito Michele Bolsonaro faz diferença, especialmente junto ao eleitorado feminino, ao eleitorado evangélico. Tão logo veio aquela decisão na semana passada, tirando do ar a primeira inserção com a primeira-dama, a gente trouxe aqui a apuração de bastidor junto à campanha bolsonarista, que isso tinha irritado os aliados de Bolsonaro e que eles iriam improvisar, editar o vídeo, até pedir para a primeira-dama regravar o material. Então, o que eles fizeram? Editaram, colocaram a voz em cima da imagem e respeita mesmo. Eu conversei com alguns advogados que chegaram a medir o tempo e mostram ali que no tempo a imagem de Michele, que aparece mais do que a de Bolsonaro, não ultrapassa os 25% do tempo total, porque o restante é complementado pela voz de Michele, como se ela fosse a narradora do texto desta propaganda. Nessa segunda propaganda, inclusive, esta adaptada, Michele chama Bolsonaro de Jair, diz que não fala tão somente como uma esposa que ama o marido e ainda ressalta que é ela que vive com ele na mesma casa e por isso sabe que ele defende as mulheres, que ele não teria aí uma posição mais dura com a pauta feminina, ao contrário de comportamentos e outras demonstrações do presidente Jair Bolsonaro, que são alvos de críticas de muitas mulheres e de diferentes espectros políticos.